Boa noite, amados irmãos. Jesus nos abençoe. Impetremos a sua bondade infinita para conosco nesta noite, a fim de que sejamos premiados pelo ensino bendito que Jesus nos dá para prosseguirmos no nosso viver. Amado Mestre Jesus, cá estamos mais uma vez carentes do teu auxílio. Iremos, Jesus, estudar o teu Evangelho e precisamos de ti, da tua intuição, da tua proteção, para que as nossas palavras achem lugar no coração de cada um. As palavras são trazidas pelos nossos irmãos da espiritualidade superior, pelos nossos irmãos espíritos, que na vida eterna se encontram, mas que continuam a trabalhar em favor de nós mesmos. Te agradecemos a oportunidade e te pedimos, sejas conosco. Amém. Queridos irmãos, a paz de Jesus seja conosco. Possamos todos receber as suas intuições para que durante o estudo de hoje possamos aquilatar em nossos espíritos lições proveitosas e edificantes para cada um. Iremos conversar um pouco a respeito da simpatia e da antipatia entre os espíritos. Não só os espíritos encarnados, mas também os desencarnados, que influenciam diretamente sobre nós. Segundo nos informa Kardec, os espíritos influenciam sobre nós muito mais do que nós pensamos. Existe um vocábulo na nossa língua chamado sintonia. E todos nós estamos fadados a sofrer a influência desta sintonia. Esta sintonia nos trará a antipatia ou a simpatia. Recordando um pouco, veremos. Todos nós somos feitos de uma só maneira. O amor de Deus é a substância maternal, a substância inicial. E nele fomos formados, com a finalidade bem explícita, na Terra, melhorarmos, prosseguirmos no avanço da escalada espiritual até chegarmos aos mundos celestes. Recebemos do Pai toda a gama de trabalhos e esforços para que sejamos felizes na nossa trajetória. Todo o ensino nos é dado, todas as bênçãos nos são enviadas. E nós, de igual modo, porque não tem bênção melhor para um nem para outro, nós marchamos debaixo das calamidades que muitas vezes professamos. Mas mesmo assim, sem o abandono do Pai, Ele nos protege e nos guia. Deu-nos para isto, para nossa reflexão e para nosso cuidado no caminhar, um modelo ideal. Já conhecemos o modelo que foi dado. O modelo chama-se Jesus. E Jesus
significa amor. Porque amor é tudo que ele nos ensina. Todos os seus trabalhos, todas as suas andanças, todas as suas pregações resumiam-se em amar. E este amor faz parte do nosso viver. Todos somos iguais perante Deus. Agora, se somos iguais perante Deus, por que então apatia ou simpatia e antipatia? Claro está, se formos criados espíritos simpáticos, porque Deus é amor, todos foram feitos da mesma maneira, a antipatia é coisa do homem. O homem se perverte e por menos coisas possíveis está antipatizando o seu semelhante. Um repúdio qualquer que nós temos a alguém que nos cerca, há alguma coisa presente na nossa vida, chama-se antipatia. Mas nós somos criados para amar a todos. O ensino de Jesus, baseado na lei de Deus, na lei divina, é amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas que se entende por lei divina? Usaremos então o livro dos Espíritos, esse repositário de bênçãos que nos ensina a caminhar. O livro dos Espíritos, na sua pergunta 614, diz: que se entende por lei divina? E a resposta é muito clara. A lei divina é a orientação que recebemos para dentro dela caminharmos e sermos felizes. E onde está escrita essa lei? Kardec perguntou na pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Eis a resposta: em nossa consciência. Diz Jesus: porei as minhas palavras em seus corações e as inscreverei, não é escreverei, é as inscreverei em suas consciências. A lei de Moisés, mosaica, foi escrita em pedras, por conseguinte, poderão ser apagadas, mas a lei de Deus, a lei do amor, a lei perfeita, não é escrita, é inscrita em nossas consciências. Farão parte da nossa condição de vida, faz parte do nosso viver. E Jesus, que é o nosso modelo ideal, plantado por Deus, para que saibamos nos dirigir, deu-nos a tríade sincera para chegarmos a essa posição. Mas conclamou com 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, e um outro que é recíproca dele, e ao próximo como a ti mesmo. Então, diante dessas insinuações de Jesus como modelo, podendo nós vivermos em paz e construirmos simpatia entre todos, poderemos caminhar. Por quê? A pergunta 647 do Livro dos Espíritos nos diz de perto a respeito da lei. Toda lei está contida no amor ao próximo. E uma das leis instituídas por Deus para que a sigamos é lei de amor, justiça e caridade.
Amamos uns aos outros, fazemos justiça aos nossos semelhantes, queremos fazer para eles somente aquilo que gostaríamos que eles fizessem conosco, ou isso fica só em palavras? Na árdua trajetória terrena, é um pouco difícil conectarmos com essa expressão vitoriosa do Cristo: amar os nossos inimigos, fazer bem a quem nos aborrece e orar pelo que nos maltratam. Se somos seguidores do Cristo, diz-nos o Evangelho: Ele é a luz, andai como Ele andou. Sois filhos da luz, desfrutais o perdão do Pai, desfrutais o seu amor, andai na luz. Fazei brilhar a vossa luz nas trevas, assim resplandeça entre os homens o vosso viver, para que as vossas boas obras sejam executadas e o Pai seja gloriado em nós. Temos tudo, irmãos amados, para vivermos em paz e em alegria. Somos formados em amor, portanto, simpáticos todos, e nessa condição aportamos ao mundo para progredir. Progredir porque é a nossa finalidade: lutar, trabalhar e vencer. Orientados, portanto, por esse modelo sacrossanto que é Jesus, podemos caminhar facilmente, seguindo os seus passos, fazendo vibrar em nós a esperança maior de dias cada vez melhores, se vamos observando o repositório santo aplicado por Jesus em suas lições. Nesse estado primário, nós viemos ao mundo. E nessa estrada nossa, fomos trazidos na natureza primitiva. A natureza primitiva, a civilização se opõe e nos obriga a caminhar. É a lei do progresso. E o homem se vê a braços de problemas aparentemente difíceis de vencer, ou às vezes até se sacrificando para vencê-los, mas é a lei do progresso. E essa lei do progresso é que nos ensina a seguir. Porque mais dias, menos dias, com o progresso nós nos tornaremos espíritos perfeitos, espíritos salutares, espíritos prontos a coabitar com o Mestre em estações outras do grande universo do Pai. A pergunta 779 diz o quê? Nos pergunta, isto é, Kardec perguntou aos espíritos: como é que o homem trabalha neste progresso? Ele colhe em si mesmo a força para esse progresso? E a resposta é sim. O homem propriamente estabelece o progresso. E daí uns progredirem mais, outros progredirem menos. Uns fazerem melhor, outros fazerem pior. Uns construírem com a cal verdadeira do amor e outros construírem com a lama que vai destruir todos os seus filhos. Então, a antipatia é causada pelo homem e sinceramente, é causada por desvios da lei. A luta, essa lei divina,
a luta, o esforço de cada um para eliminar a antipatia que muitas vezes constituímos com o nosso irmão. Sentimos muitas vezes em grandes dificuldades para voltar a sermos simpáticos com alguma coisa que a gente é antipática. Aí está a força da lei, a força do amor, para resistindo mesmo com dificuldades, mesmo fazendo exigências a nós próprios. Amarmos mais, aproximarmos mais daquele que é antipatizado, ou daquela coisa que é antipatizada, para se tornar, então, simpático. A pergunta 386 é muito interessante. Dois seres que se estimaram ou se antipatizaram em outras existências corpóreas podem se reconhecer em nova reencarnação? Essa pergunta calha na mente de todos, que sempre pergunta-se, ou perguntamos a nós mesmos: quem fui eu na existência passada? Quem sou eu agora? E fazendo uma comparação, perguntamos: por que eu antipatizo fulano ou beltrano? Eu nunca vi ciclano, mas seus gestos, suas bandeiras, seu caráter não me satisfazem. Nunca conversei com ele, mas antipatizo o meu irmão. Por que então? Desvio da lei de Deus. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Tu te amas, meu irmão? Então ama o teu próximo da maneira que tu te amas. Tu queres para ele tudo que tu queres para ti? Sim, então assim será. Mas se antipatizas, queres o melhor para ti e o pior para o teu irmão, estás incorrendo exatamente do lado verso da medalha. Não estás amando. A pergunta 389 diz: de onde provém a repulsa instintiva? E os espíritos dizem: a resposta é sempre sinal de natureza perversa, natureza má. O homem tem a sua natureza, tem o seu modo de viver. Ele é livre, pois o Pai contemplou com livre-arbítrio. Ele pode agir como quiser. E às vezes o ímpeto de sua vontade má faz antipatizar alguém que muitas vezes, se ele se aproximasse, seria um espírito simpático, bem perfeito para com ele conviver. São as construções do passado, são as dívidas mútuas que assim fazem para que um aborreça o outro. E às vezes esse aborrecimento é recíproco, mas muitas vezes não é recíproco. Muitas vezes é só da minha parte, e eu me achegando àquele irmão que eu antipatizo, eu granjearei, pelo meu amor, a presença e a simpatia daquele mesmo irmão. Dois espíritos antipáticos, ou espíritos que reencarnam e se antipatizam, recebem de Deus mais uma colher de chá, como nós dizemos, para que eles voltem a ser simpáticos. Nós conhecemos bem, através do Espiritismo, o que nos prega a doutrina, a bênção do esquecimento. Quando nós aportamos a terra, logo nos é dada
antes do nascer, logo que começam as nossas primeiras vibrações, ainda no útero uterino, nos é dada a bênção do esquecimento. Pergunto então aos espíritos: não seria mais agradável entre os espíritos o reconhecimento ao invés do esquecimento? Confabulemos, meus irmãos. Que faríamos nós se porventura em nossa própria casa encontrássemos um adverso, um antipático? Como poderíamos conviver? Encontrássemos um algoz de outras encarnações, como poderíamos conviver? A providência divina já nos coloca nessa posição para que possamos ser simpáticos, para voltarmos ao início, como fomos criados, simpáticos, amarmos aquele que conosco está, amarmos aquele companheiro, nosso vizinho, que detestamos às vezes por um palmo de terra que ele entrou no nosso terreno. Amamos aqueles que discordam do nosso pensamento e até se arregalam a confabular, destruindo ou procurando destruir aquilo que nós temos de convicção. Eles têm as suas convicções, mas nós também a temos e precisamos então correr para ajudá-los a se tornarem simpáticos. Porventura, um espírito que foi vítima nossa no passado, Deus coloca no nosso meio familiar. Como vamos nos comportar perante este espírito? Porque então Deus faz essa regalia conosco, coloca juntinho de nós, para olharmos todos os dias, vivermos bem pertinho e lutarmos para sermos úteis àquele que, mesmo apresentando tendências raivosas para conosco, serem respeitados e orientados no novo caminho. Pelo esquecimento, nos diz a pergunta 392, o esquecimento contribui para refazer a simpatia do passado? Em virtude do esquecimento é a resposta. O espírito se torna mais senhor de si. Assim vivemos nessa luta constante de aperfeiçoamento, porque a nossa luta é para o aperfeiçoamento do espírito. É para subir um pouco mais a escalada da verdadeira ascensão. É contemplarmos mais de perto espíritos outros que estão à nossa frente e que contribuem para o nosso andar, para o nosso caminhar. Contribuem não somente velando por nós, ajudando-nos mesmo, intuindo-nos de determinadas ações, a fim de que possamos caminhar mais livres. Caminhar como Jesus caminhou. Como dissemos, sois luz, andai como ele andou. Aquele que anda na luz divina, nunca e jamais terá trevas. Esse é o trabalho constante do Espírito encarnado, que, reconhecendo ou não, através das tendências, desenvolvendo uma antipatia, lutar para vencer, para ser melhor, aproximar-se do antipático e trabalhar com amor para ser simpático. Assim, meus irmãos, nesse trabalho contínuo, vivemos no orbe. Voltamos então
a vida espiritual. Levamos conosco a bagagem que construímos. Todo mal ou todo bem que fizemos. Qual será melhor? Levarmos o mal ou levarmos o bem? Os espíritos, é uma pergunta de Kardec, 274. Há entre os espíritos hierarquia? Respondem, sim. Mas uma hierarquia por autoridade moral. Eles estão na nossa frente, mas nos amam. E aí tem a autoridade moral porque já cresceram, já dominaram essas paixões e já vivem à nossa frente, mas contribuindo no mesmo espaço espiritual para também crescermos como eles. Pergunta ainda Kardec, e entre esses espíritos que são hierarquicamente, moralmente falando, mais baixos, eles se sentem? Sim, se sentem humilhados. E são tanto mais humilhados quanto mais orgulhosos foram na terra. Assim, meus irmãos, aquele que foi grande e se acha em situação desfavorável, sente-se muito humilhado. A personalidade humana é deixada na terra e nós levamos o bem ou o mal que fizemos. Levamos um perispírito carregado, um espírito carregado de bons sentimentos ou de maus sentimentos. Bons sentimentos que proliferam, maus sentimentos que se agregam também junto a outros maus sentimentos, outros espíritos perversos. Pergunta então Kardec, e os espíritos guardam entre si essas impurezas? Só os impuros. Porque os espíritos nobres, os espíritos que se adiantaram, os espíritos que se amaram realmente na terra com o verdadeiro amor, se amarão muito mais, porque os laços das paixões estão desfeitos. Eles se amarão fortemente, serão sempre lutando, estarão sempre lutando nos mesmos sentimentos, seja no mundo espiritual, seja no mundo carnal, em nova reencarnação. A afeição entre dois seres que se consagram na terra continua no mundo espiritual. E diz os espíritos, sim, se foram sábias e fortes, verdadeiras, muito mais, porque já as paixões da terra não mais os atrelam ao mal feito. Ainda tem uma pergunta aqui muito interessante. Podem se tornar simpáticos espíritos que hoje não são? Dois espíritos na terra. Um é simpático, é antipático ao outro. Podem se tornar simpáticos? Dizem os espíritos, sim, porque a marcha do progresso fará com que todos sejam simpáticos. É aquele estado anterior, quando começamos, quando fomos feitos como espíritos simpáticos, prontos a evoluir, com a permissão do Pai e com a graça de Deus. Meus irmãos, são perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, um livro que aconselhamos que estudemos, porque ele traz resposta para todas as nossas inquietações. São perguntas bem elaboradas e bem respondidas pelos Espíritos. Assim, poderemos crescer, avaliar a nossa evolução espiritual, sentir o crescimento da nossa alma e vivermos mais felizes, trabalhando no soerguimento e no amor à humanidade. Façamos, pois, a nossa prece de encerramento, pedindo a Deus que nos ajude a termos colhido alguma coisa dentro do estudo
e prossigamos com a liberdade que temos de estudar, estudar e estudar. Sobretudo o livro dos Espíritos, porque é a fonte esclarecedora da nossa vida. Deus nos abençoe. Pai nosso, estais aqui, Pai amado, juntamente com Jesus, o nosso orientador. Assiste-nos com esse amor infindo, mostrando-nos que a antipatia é coisa criada por nós. É que a tua lei, apesar de inscrita na nossa consciência, ainda não está sendo vivida por nós. Ajuda-nos, para que possamos captar, pelo estudo e pelo esforço, essa bênção divina que nos mandas, para que sejamos amantes uns dos outros, simpáticos uns aos outros, fraternos uns para com os outros. É o nosso pedido a ti. Ó Jesus, ajuda-nos, que assim seja. Agora, Jesus, balsamiza estas águas. Nelas coloca aquilo que precisamos para que o nosso entendimento cresça e possamos compreender a vida, o que somos, por que aqui estamos e a finalidade para a qual trabalhamos. Jesus, nestas mesmas águas, coloca o lenitivo para as nossas enfermidades e dores. Pois muitas vezes os remédios da terra pouco servem, mas sabemos que o teu remédio colocado aqui nestas águas muito nos favorecerão, curarão os nossos males. Se conosco e abençoa-nos hoje e sempre. Assim seja.